Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Sofá Expresso, o shot de sabedoria matinal para quem vive por aí dizendo que o tempo voa sem se dar conta que nós é que estamos no comando desse voo. E especialmente hoje, dia 30 de dezembro, na antessala de um novo ano. É a época em que todo mundo diz a mesma coisa. Nossa, o ano voou que eu nem vi! A gente até fala isso com uma mistura de susto e um pouquinho de orgulho, como se a vida fosse uma maratona e chegar ao fim exausto fosse o grande prêmio. Mas hoje eu te convido a olhar para isso de um jeito diferente, com os olhos de um mestre que sorri mais do que fala, o 14º Dalai Lama. Ele nos chama a pensar. E se o problema não for a velocidade do tempo, mas o valor que nós damos para ele? Como o próprio 14º Dalai Lama diz, com aquela simplicidade que desarma, o tempo passa sem obstáculos. Quando cometemos erros, não podemos voltar o relógio e tentar de novo. Tudo o que podemos fazer é usar bem o presente. No budismo tibetano, existe um conceito fundamental que o Dalai Lama sempre repete. Nós temos uma vida humana preciosa. E isso não é sobre ser melhor que os outros seres. É sobre a oportunidade incrível que nós temos. Nós temos um corpo que funciona sem a gente precisar fazer nada a respeito, a não ser cuidar dele. A gente come uma maçã, gente, e nosso corpo consegue sozinho extrair os nutrientes. A gente come uma proteína e ele consegue transformar, metabolizar aquilo, nos dar musculatura para ficar fortes. Nós somos dotados de uma mente que pode aprender. Nós temos um coração que é capaz de amar. E nós temos tempo. Talvez não tanto quanto nós gostaríamos, mas nós temos o agora. E o Dalai Lama sugere um pensamento para começar o dia. Ao acordar, pense: hoje tenho a sorte de estar vivo. Tenho uma vida humana preciosa e eu não vou desperdiçá-la. Eu vou usar todas as minhas energias para me desenvolver, para expandir o meu coração para os outros, para alcançar a iluminação em benefício de todos os seres. E não, isso não é para criar pressão, mas para gerar apreciação. É como acordar e perceber que você ganhou um presente. O que você vai fazer com ele? O tempo não é um inimigo nos perseguindo. É o campo onde a gente planta as sementes da nossa felicidade. Nós vivemos com a agenda lotada e com a alma nem sempre no mesmo ritmo. É aquela velha mania de encher cada minuto com uma tarefa, uma reunião, um plano, como se a vida fosse uma corrida de produtividade. Nós até meio que nos orgulhamos de não ter tempo para nada, sem perceber que, na verdade, isso pode ser uma espécie de armadilha, porque nós nos tornamos especialistas em planejar o depois. A próxima viagem, o próximo projeto, o ano que vem. E aí nós tornamos o agora apenas um degrau para o futuro. Nós tratamos os nossos dias como uma lista de tarefas a ser conquistada e não como uma vida a ser vivida. E aí o resultado é que nós chegamos ao fim do ano com a sensação de que corremos muito,
mas que não saímos do lugar. Mas a vida, ela não acontece no calendário, ela acontece no presente. Mas tá, como é que então nós saímos dessa corrida? E é com intenção. O 14º Dalai Lama fala muito sobre a compaixão. E a primeira pessoa por quem nós devemos sentir compaixão somos nós mesmos. Compaixão por não sermos perfeitos, por nos perdermos na correria. E usar o tempo com intenção é se perguntar: isso que eu estou fazendo agora está me nutrindo? Está me conectando com o que é importante para mim? Às vezes, a resposta vai ser não e tá tudo bem. Mas só de fazer a pergunta, a sementinha é plantada para começar uma mudança positiva. Não se trata aqui de fazer grandes atos heróicos, mas de trazer significado para as pequenas coisas do dia a dia. Ouvir um amigo com presença, fazer uma tarefa com atenção, dar uma volta no quarteirão sentindo o sol no rosto. Isso é sim usar o tempo de forma preciosa, com gratidão pela sua vida. O Dalai Lama, ele tem outra frase que eu acho o máximo. Ele diz assim: se você acha que é pequeno demais para fazer a diferença, tente dormir com um mosquito no seu quarto. Cada pequeno ato de presença faz uma diferença enorme na qualidade do nosso tempo. Então, hoje, a 2 dias do fim do calendário, o desafio é este. Pegue um papel e anote 3 coisas que você fez este ano que não estavam em nenhum plano. Aquelas coisas meio mágicas assim, que simplesmente aconteceram. Uma conversa inesperada que te levou a lugares incríveis. Um desvio de caminho que, à primeira vista, não parecia interessante e depois se mostrou espetacular. Ou um momento de bobeira que virou uma memória inesquecível. E aí, olhe para essa lista e perceba. Talvez o melhor do seu ano não tenha sido exatamente o que você planejou, mas o que você permitiu que acontecesse. E se 2026 for o ano em que você deixa um pouco mais de espaço pro inesperado? E espero que essa sabedoria simples e sorridente do 14º Dalai Lama tenha nos lembrado que o tempo não precisa ser vencido. Ele só precisa ser vivido com presença. No Dhammapada, o Buda ensina que, assim como de um monte de lixo à beira da estrada pode nascer um belo lótus de suave perfume, assim, entre os seres imersos na ignorância, um discípulo do Buda brilha pela sua sabedoria. Talvez o verdadeiro sentido da prática seja esse: transformar o lixo da nossa correria e distração na beleza de um momento vivido com presença e coração, porque o tempo não é o que nos falta, ele é tudo o que nós temos. Por hoje é só, queridos ouvintes. E não é só 2025 que está terminando. Falando em ciclos que se encerram para que outros possam começar, hoje o Sofá Expresso chega ao fim. Foram muitas histórias, parábolas e cenas da vida cotidiana. Cada uma delas uma pequena janela para dentro de nós mesmos. Talvez você tenha se reconhecido em um monge cansado, em um copo quebrado ou em uma árvore que nunca desiste de florescer. E tudo bem, o caminho é feito assim, história por história, respiração por respiração. O budismo nos ensina que nada se encerra de verdade.
Tudo apenas se transforma. E é por isso que o sofá expresso não se despede. Ele respira. A próxima inspiração já está chegando. A partir de 1º de janeiro, começa uma nova jornada. Budismo de A a Z. Pequenos sopros de Dharma. Um encontro diário, curtinho, para quem quer se juntar a mim na compreensão do budismo com leveza. Um conceito por vez, uma palavra por dia, uma pequena pausa para respirar. Serão 365 dias de pequenas reflexões sobre o tempo, sobre o silêncio, sobre o amor, a presença, a meditação, bodhicitta. Um ano inteiro de prática informal, sem pressa. E essa não é a única novidade. No dia 1º eu conto mais o que vem por aí. Hoje eu só te agradeço por ter sentado comigo, por ter deixado eu entrar na sua casa, no carro, no trânsito, por ter me ouvido, por ter respirado junto comigo. Nós nos vemos amanhã, no mesmo sofá, mas com novos olhos. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.